O mistério do compartimento 7B. O expresso boreal deixara Viena rumo a Paris sob o véu da neve noturna. Entre seus passageiros elegantes e discretos, ninguém chamava muita atenção, com exceção do Sr. Leopold Van Dalen, um excêntrico magnata holandês, reservado, porém visivelmente nervoso. Hospedado no compartimento 7B, ele se trancou antes mesmo do jantar, recusando visitas e solicitando chá apenas por bilhete passado pela porta. Na manhã seguinte, a cabine estava em silêncio absoluto. A camareira que veio lhe trazer o café estranhou a falta de resposta. Chamaram o condutor-chefe que, ao destrancar a porta com a chave mestra, deparou-se com algo perturbador. O compartimento estava vazio. Nenhum sinal de luta, nenhuma janela aberta, nenhum esconderijo. A porta estava trancada por dentro, a janela fechada por dentro, a cama intacta. E no chão, uma xícara ainda morna de chá. Entre os passageiros encontrava-se Armand Leclerc, um detetive francês aposentado, conhecido discretamente por desvendar o caso da Ópera de Marsella. Embora relutante em voltar à ação, Leclerc fora persuadido pelo próprio orgulho. Um desaparecimento impossível era um desafio à sua reputação. Ele começou com as perguntas. A camareira jurava que a porta estivera trancada a noite toda. O condutor afirmou que ninguém passara pelo corredor. E as câmeras internas, curiosamente, estavam em manutenção. Leclerc entrevistou um a um os ocupantes dos compartimentos vizinhos. Um diplomata sueco, uma baronesa russa, um jovem casal britânico e um escritor espanhol, que dizia buscar inspiração para seu próximo livro. Nada parecia fora do lugar. Até que Leclerc notou um detalhe banal, mas revelador. O trem fizera uma parada não programada durante a madrugada, por conta de um problema técnico nos trilhos, segundo o maquinista. Poucos se lembravam disso, já que durara apenas 20 minutos. No entanto, Van Dalen fora visto, antes de embarcar, lendo um jornal que continha uma pequena nota. Um homem procurado pela Interpol estaria fugindo para Paris disfarçado. Cruzando as informações, Leclerc concluiu. Van Dalen não desaparecera. Ele fugira. O compartimento fora esvaziado por dentro graças a uma pequena porta de serviço, embutida atrás da estante, usada por funcionários para manutenções discretas e esquecida nos mapas atuais. Durante a parada técnica, cuidadosamente planejada, ele escapara por essa passagem, trocando de roupa com um funcionário cúmplice e descendo do trem pela lateral do vagão de carga. Antes que o trem chegasse a Paris, Leclerc entregou um bilhete ao condutor-chefe com um sorriso tranquilo. O enigma foi resolvido. O Sr. Van Dalen não era quem dizia ser, mas como todo bom truque, o segredo estava naquilo que ninguém vê. Horas depois, a polícia parisiense prendeu um homem de barba falsa tentando embarcar num navio para a América. No bolso de seu casaco, um bilhete de trem com o número 7B. A última taça de vinho. A chuva caía sobre os vinhedos da propriedade Lemoine, no interior da França, quando os convidados começaram a chegar. A ocasião era especial. Julien Armand, magnata do vinho e patriarca da tradicional vinícola, havia anunciado um jantar exclusivo para celebrar a abertura de sua mais rara safra, o Rouge de Minuit, colheita de 1912. Uma garrafa única, envelhecida por mais de um século e guardada como relíquia. À mesa 9 convidados, entre eles, o filho distante do anfitrião, Etienne. A jovem e charmosa enóloga espanhola, Isabel Morales. O advogado da família, Monsieur Fournier. A vizinha e antiga amante de Julien, Madame Chevalier. Um jornalista investigativo, o Sr. Laurent. Além de outros membros do círculo íntimo do milionário. Todos brindaram com a lendária taça. Exatamente 47 minutos depois, Julien Armand tombou morto sobre a toalha branca de linho, os olhos arregalados e os dedos ainda envolvendo a base da taça. O laudo foi claro. Envenenamento por cianeto. Inserido em sua taça e apenas na sua. A polícia local foi acionada, mas o caso ganhou notoriedade e atenção especial quando o inspetor aposentado Auguste Delacroix, conhecido por seus métodos discretos e mente afiada, foi convidado pela própria filha do falecido a investigar o crime. Delacroix começou examinando o cenário. Ninguém entrara ou saíra após o brinde. O vinho, servido por Julien pessoalmente, passou de mão em mão antes de ser entregue aos convidados. A garrafa, agora vazia, não apresentava sinais de contaminação. O veneno, portanto, fora colocado diretamente na taça. Mas quando? Isabel Morales revelou que Julien planejava cortar relações com a vinícola e vender a marca para uma empresa americana. Decisão que prejudicaria todos ali, inclusive ela. Monsieur Fournier, por sua vez, havia recentemente descoberto que Julien pretendia mudar seu testamento.
Etienne, o filho, seria excluído completamente. Madame Chevalier descobrira cartas que a ligavam a um escândalo antigo que Julien ameaçava tornar público. No entanto, foi uma observação discreta de Delacroix que desvendou o enigma. Julien possuía o hábito de usar uma taça diferente, uma taça de cristal azul, presente de sua falecida esposa. Ela estava sobre a mesa naquela noite. E alguém sabia disso. O inspetor reuniu os convidados na sala de degustação e, com sua voz calma, revelou o assassino, o jornalista Laurent. Ele havia descoberto, em uma investigação anterior, que Julien Armand fora o verdadeiro responsável por um escândalo de vinhos adulterados que arruinara a carreira de seu pai. Sabendo do hábito da taça azul, ele a envenenou horas antes do jantar, esperando que Julien a escolhesse como sempre fazia. Um crime calculado, motivado por vingança, e desvendado por uma mente tão refinada quanto o Rouge de Minuit. Na vinícola Lemoine, o vinho envelhece, mas os segredos fermentam. Morte no Festival de Inverno. O Festival de Inverno de Alderbrook era o orgulho do pequeno vilarejo nas montanhas. Todos os anos, moradores e turistas se reuniam para ver a peça encenada pela companhia local no antigo teatro de madeira. Naquela temporada, o destaque era a Dama do Véu, estrelada por Lillian Graves, atriz carismática e misteriosa que havia se mudado recentemente para a vila. Seus olhos verdes e sua voz intensa cativaram a todos, mas também despertaram invejas. Silenciosas, na noite da estreia, os flocos de neve caíam suaves e o público enchia os bancos ansioso. Nos bastidores, o clima era tenso. Lillian não saía do camarim. Quando finalmente arrombaram a porta, ela estava caída ao lado do espelho. Ainda vestida com o figurino da peça, um lenço de seda vermelho enrolado no pescoço, e sem vida. O choque paralisou o vilarejo. O inspetor Elliot Merrick, que visitava a região de férias, ofereceu ajuda nas investigações. De imediato percebeu algo estranho. Não havia sinais de luta e a janela estava trancada por dentro. O assassino conhecia bem os bastidores. E talvez estivesse por perto, sorrindo no meio da plateia. Merrick interrogou todos. Margot Ellery, diretora da peça, que havia sido estrela por anos antes da chegada de Lillian. Theo Blake, o galã do elenco que dizia amar Lillian, mas havia sido rejeitado. Edward Hawke, o maquiador, que sabia demais sobre segredos que não eram seus. E até Agnes, a senhora que cuidava da bilheteria, sempre presente, sempre ouvindo. A nevasca fechou as estradas. Ninguém podia sair. No segundo dia, um bilhete anônimo apareceu no espelho do camarim. A morte foi encenada. O ato final ainda virá. Na terceira noite, outra tentativa de assassinato. Margot foi encontrada inconsciente, trancada no mesmo camarim. Desta vez sobrevivera. E foi ela quem deu a pista. Alguém havia tentado apagar a inscrição, antiga sob o espelho. Uma dedicatória assinada por um nome esquecido. Clara Hawke. 1972. Merrick foi fundo nos arquivos do vilarejo. Descobriu que Clara havia sido uma jovem atriz da vila, morta durante um festival antigo, aparentemente por acidente. Seu irmão, ainda criança na época, desaparecera logo depois. Edward Hawke, o maquiador, sempre invisível, sempre calado, criara uma nova identidade e, ao ver Lillian encenar o mesmo papel de Clara, explodiu num surto de vingança. Era ele quem a matara e tentara repetir a tragédia com Margot. Edward foi preso em silêncio. No dia seguinte, a neve começou a derreter. Merrick partiu, mas deixou um aviso à polícia local. Numa vila onde todos se conhecem, é fácil confiar. Mas às vezes o passado não está enterrado, está apenas disfarçado. Um corpo na biblioteca da universidade. A madrugada era fria e silenciosa no campus da Universidade Santa Adeline, uma instituição centenária exclusivamente feminina, conhecida tanto por sua excelência acadêmica quanto pela descrição de seus muros, cobertos de era. E foi justamente ali, na biblioteca gótica construída em 1892, que a reitora Margot Ellingsworth encontrou algo que não deveria estar ali. O corpo de um jovem. Estava caído entre as estantes da seção de literatura clássica, com expressão de surpresa no rosto, como se a morte o tivesse surpreendido no meio de um sussurro. Nenhum documento de identidade. Nenhuma pista de quem ele era ou como havia entrado. Apenas um livro aberto ao lado do corpo. Crime e Castigo, de Dostoiévski. A polícia local foi rápida em intervir. Presumiram que o rapaz fosse um intruso. Talvez um caso de invasão, talvez algo mais banal. Drogas. Um encontro que deu errado. No entanto, a professora Eleanor Mayfield, uma das docentes mais antigas do departamento de literatura, não se convenceu. Discreta, metódica e apaixonada por romances policiais desde a juventude,
Eleanor viu naquela morte um quebra-cabeça mais complexo. Começou a observar as alunas. Uma estava mais nervosa que o normal. Outra parecia interessada demais nas movimentações da polícia. E havia ainda a bibliotecária assistente, que jurava não ter visto ninguém entrar, mas cujas chaves haviam sumido na semana anterior. Ao investigar discretamente os registros da biblioteca, Eleanor descobriu que o livro encontrado junto ao corpo fora emprestado dias antes por uma ex-aluna da universidade, Charlotte Vane, expulsa anos atrás após um escândalo nunca esclarecido envolvendo uma professora, a própria Eleanor. O jovem morto, como ela logo descobriria, era Simon Vane, irmão de Charlotte. A professora começou a tecer ligações entre o passado e o presente. O escândalo, a expulsão de Charlotte, um segredo que envolvia chantagem e um professor visitante que havia sumido, misteriosamente em 1998. A biblioteca, com seus livros empoeirados, guardava mais do que conhecimento. Guardava verdades perigosas. Quando Eleanor finalmente confrontou a reitora Margot, o quebra-cabeça se encaixou. Margot fora cúmplice no antigo caso, acobertando crimes e manipulando o destino de alunas para proteger a reputação da universidade. Simon havia vindo buscar justiça pela irmã e pagara com a vida. A polícia prendeu a reitora e a história oficial foi abafada. Mas Eleanor sabia que, assim como nos melhores romances de mistério, a verdade jamais fica enterrada para sempre, especialmente quando repousa entre os livros. O Clube dos 6 Suspeitos. A tempestade começou no exato momento em que o último carro estacionou diante da velha casa de campo em Devonshire. Era o reencontro anual dos 6 amigos que, desde a universidade, mantinham a tradição de se reunir longe da cidade para um fim de semana de risadas, vinho e nostalgia. Havia algo de teatral no lugar. Móveis antigos, retratos que pareciam seguir com os olhos e um rangido constante nas escadas. Perfeito para o que Rebecca sugeriu, um jogo de detetive. Cada um de nós vai interpretar um personagem. Um será o assassino, os outros os detetives. Explicou com um sorriso misterioso. Os papéis foram sorteados. A neblina lá fora engoliu qualquer chance de fuga. Não havia sinal de celular, nem energia elétrica. Tudo se tornou ainda mais real. O jogo começou às 9 da noite. Às 22h17, o corpo de Martin, o advogado do grupo, foi encontrado na biblioteca, caído ao lado da lareira, com uma carta de jogo em uma das mãos, o as de espadas, e uma tesoura de poda cravada no pescoço. Aquilo não fazia mais parte da brincadeira. Rebecca foi a primeira a gritar. Henry, o mais velho e dono da casa, tentou manter a calma. Trancaram as portas, mas era inútil, só havia eles ali. A nevasca tinha bloqueado a estrada de acesso e nenhuma ajuda conseguiria chegar até o amanhecer. O assassino é um de nós, murmurou Helena pálida, abraçada a um cobertor. Eles decidiram continuar o jogo. Só que agora, de verdade. Cada um começou a investigar, revirando os quartos, analisando os papéis da sorte, cruzando os horários e passos dados. Suspeitas surgiram como ervas daninhas. Rebecca era a única que sabia onde estavam os objetos de cena. Helena havia tido um caso com Martin, mas ele a abandonou 2 meses antes. Henry herdaria uma quantia se algo acontecesse com Martin, que era seu sócio em um negócio mal explicado. James, o médico, tinha acesso a remédios e calmantes, e estava estranhamente calmo. E Annabelle? Bem, Annabelle não falava muito, mas observava tudo. Às 2 da manhã, mais uma carta foi encontrada. O valete de copas, deixado sobre a almofada do sofá da sala. Era um aviso. O jogo terminaria com mais de uma morte, a não ser que alguém descobrisse a verdade. Mas naquela casa, onde cada rosto escondia um passado e cada voz podia estar mentindo, quem teria coragem de dizer em voz alta o nome do verdadeiro assassino? O relógio marcava 3h27, da madrugada, quando Annabelle finalmente falou. Eu sei quem matou Martin. Todos se viraram para ela. A tímida restauradora de arte, sempre à sombra do grupo, agora os encarava com os olhos frios, como se estivesse observando uma pintura rachada. Rebecca engoliu em seco. Está brincando, certo? Annabelle caminhou até a lareira, onde o corpo de Martin ainda jazia coberto por um lençol branco. Ela pegou o as de espadas que fora deixado em sua mão. Esse não era o papel de Martin no jogo. O as era meu. James se levantou. Isso não significa nada. Era só um jogo. Era sim. Respondeu Annabelle. Até que alguém trocou as cartas antes de começarmos. E alguém tirou a chave do armário de ferramentas onde estavam os objetos de cena. Henry cruzou os braços irritado. Você está insinuando que um de nós cometeu assassinato por causa de um joguinho? Não. Disse ela. Estou afirmando,
E essa pessoa planejou tudo com muito cuidado. Só não contava que o relógio da biblioteca tivesse parado. Silêncio. O quê? Perguntou Helena confusa. O jogo começou às 9, certo? Martin foi encontrado às 22h17. Ou foi isso que pensaram? Mas o relógio da biblioteca parou faz tempo. Ele estava morto bem antes, talvez logo após o jantar. Rebecca deu um passo para trás. Como você sabe disso? Porque fui eu quem encontrou a tesoura suja no lavabo do andar de cima. E ela estava seca. Alguém matou Martin antes do jogo e montou a cena enquanto os outros procuravam seus figurinos. E só há uma pessoa que ficou sozinha tempo suficiente para isso. James. O médico não respondeu. Olhou para todos por alguns segundos e então suspirou. Martin sabia. Ele descobriu tudo sobre os exames falsificados da clínica. Ia me denunciar. Eu precisava parar aquilo antes que ele falasse com a imprensa. Rebecca cobriu a boca com a mão. Helena começou a chorar. James ergueu as mãos, como se já esperasse pelo desfecho. Foi perfeito. Uma casa trancada. Um jogo de detetive. Todo mundo distraído. Mas não imaginei que a mais invisível de vocês veria tanto. Annabelle não sorriu. Apenas se sentou novamente, ajeitando a manta sobre os joelhos. O invisível sempre vê mais do que os que gostam de ser vistos. A nevasca cessou pouco antes do amanhecer. Quando a polícia chegou, encontrou 5 sobreviventes. E um jogo de detetive que terminara como nenhum deles jamais esqueceria. A última página do diário. A renomada escritora britânica Vivienne Allcroft, conhecida por seus romances policiais ambientados na elite europeia, foi encontrada morta em sua casa de campo em Dorset, às margens de um lago silencioso e cercado por névoa. A causa oficial, ataque cardíaco. Mas quem a conhecia sabia que Vivienne jamais deixaria este mundo antes de terminar seu livro mais esperado. O assassino escreve à meia-noite. O problema? O manuscrito desapareceu. A jovem detetive Margot Wells, admiradora da obra de Vivienne, foi designada para revisar o caso após uma carta anônima, enviada à polícia com apenas uma frase. A morte dela é o último capítulo que alguém quis escrever. Na mansão de Vivienne, havia uma atmosfera estranhamente literária. Cada cômodo era nomeado com o título de um de seus livros. No escritório, em cima da lareira, repousava um diário de capa vermelha. A última página estava rasgada, mas a caneta usada ainda estava sobre a escrivaninha. Com cuidado, Margot folheou o diário e encontrou anotações crípticas nos dias anteriores à morte. Ele pensa que me calou, mas as palavras sobrevivem. Ela sabe, mas teme ser a próxima. Há um monstro por trás das capas brilhantes. Investigando os círculos literários de Londres, Margot identificou 3 figuras centrais nos últimos dias de Vivienne. Edgar Blythe, editor de longa data da escritora cujos negócios estavam afundando. Sylvia Lang, ghostwriter jovem e promissora, que vivia à sombra de Vivienne, com quem dividia um passado conturbado. Charles Merton, crítico literário implacável, ex-amante de Vivienne, que ameaçava expor a verdade por trás da lenda. Mas a pista definitiva surgiu numa caixa escondida sob tábuas do piso da biblioteca. Lá, Margot encontrou cartas antigas, comprovantes de depósitos secretos e, finalmente, a última página do diário. Não é ficção. O novo livro conta o que realmente aconteceu com Marguerite Hawthorne em 1989. Ele me avisou para não publicar. Disse que sabia como escrever um fim definitivo. Agora sei que ele quis dizer isso de verdade. Se algo me acontecer, procure Sylvia. Ela viu. Ela sabe. A revelação foi chocante. O novo romance de Vivienne era baseado em um crime real. Encoberto. Um assassinato ocorrido no meio literário. Décadas antes. Confrontada, Sylvia Lang confessou ter lido o manuscrito e tentado avisar Vivienne do perigo. Mas chegou tarde. Sylvia, no entanto, copiara o livro inteiro à mão, escondido em códigos nos próprios rascunhos de seus poemas publicados. O verdadeiro assassino? Edgar Blythe. Ele havia lucrado com o encobrimento da morte de Marguerite Hawthorne no passado e temia ser exposto. Envenenou Vivienne com uma substância de ação lenta e roubou o manuscrito, acreditando ter apagado a ameaça. Margot prendeu Edgar. O livro foi finalmente publicado e revelava uma verdade que estava escondida há mais de 30 anos. E no fim das contas, Vivienne Allcroft teve a última palavra. Na última página. Assassinato na Pensão Violet. A Pensão Violet era o tipo de lugar que parecia ter parado no tempo. Localizada num vilarejo costeiro, suas cortinas de renda e móveis floridos atraíam apenas os que desejavam sossego. E o tipo de anonimato que o sossego muitas vezes oferece.
Era o começo de setembro, quando os hóspedes da temporada de verão já haviam partido, restando apenas os de casa. Sr. Alfred Burke, um ex-professor rabugento e viúvo. Sra. Whitmore, uma senhora falante que dizia ter sido cantora de ópera. Sra. Hazel Linwood, uma jovem introspectiva que passava os dias escrevendo cartas nunca enviadas. E Sr. James Farley, um vendedor de seguros sempre polido, sempre sorridente. Na manhã de quarta-feira, a tranquilidade se partiu. James Farley foi encontrado morto em seu quarto. A porta estava trancada por dentro, as janelas fechadas com trincos internos. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto fora do lugar, exceto por uma xícara de chá sobre a mesinha, ainda morna. A polícia local, liderada pelo inspetor Mallory, logo declarou que se tratava de um caso de suicídio. Estranho, mas essa teoria não agradou à dona da pensão, Sra. Violet Maynard. Violet, uma mulher reservada que herdara o lugar da tia, conhecia seus hóspedes melhor do que eles imaginavam. Ela notou pequenos detalhes que a polícia ignorava. A xícara era da cozinha do andar de baixo, e James Farley jamais descia para pegar chá por conta própria. O bilhete encontrado no bolso de sua jaqueta não era de sua caligrafia. E o mais inquietante, no dia anterior ele havia recebido uma carta. Ninguém sabia de quem. Na noite seguinte ao velório, uma nova hóspede chegou. Beatrice Holloway, uma mulher elegante de olhar firme, que disse estar de passagem. Mas seu rosto ficou pálido ao saber da morte de Farley. Beatrice revelou dias depois que conhecera James muitos anos antes, sob outro nome. Ele fora um dos envolvidos no desaparecimento de seu irmão, um caso jamais solucionado em Londres. Ela o reconheceu ao ver uma foto da pensão em um jornal de turismo. Veio não para matá-lo, mas para confrontá-lo. Com essa revelação, os álibis começaram a ruir. Sr. Burke tinha ressentimentos antigos com James, que anos atrás causara sua demissão na universidade. Sra. Whitmore o temia. Ela dizia que James sabia de um segredo, seu de décadas passadas. Senhorita Hazel, a moça das cartas, tinha sido enganada por ele numa promessa de emprego falso. Todos tinham motivos. Todos tinham oportunidades, ou quase. Mas quem teria sido astuto o suficiente para simular um quarto trancado por dentro? Violet encontrou a resposta onde ninguém mais procurava, na fechadura. Com a ajuda de uma velha amiga relojoeira, ela provou que a tranca da porta poderia ser manipulada por fora com uma simples agulha de tricô, como as que Sra. Whitmore usava todas as noites. Mas a verdadeira pista estava no chá. Fora envenenado com uma toxina rara, derivada de uma planta ornamental no jardim da pensão. E quem passava horas no jardim? A tímida Hazel Linwood. Confrontada, Hazel confessou. James Farley destruíra sua irmã mais velha, levando-a à morte com promessas vazias. Hazel não suportou vê-lo escapando de novo. Envenenou o chá e, com a ajuda de um truque aprendido em livros policiais, encenou o quarto trancado. Hazel foi presa, mas seu julgamento dividiu opiniões. Muitos a viam como vítima das consequências de um homem cruel. A pensão Violet reabriu semanas depois. Beatrice partiu em paz, dizendo que alguns fantasmas só descansam quando a verdade encontra o seu caminho. E Violet, sempre observadora, continuou a servir chá às 5. Mas agora ela também mantinha um diário, para registrar o que os olhos veem. Mas o mundo insiste em ignorar. O espelho da Sra. Blackmore. A mansão Blackmore ficava no alto de uma colina, cercada por árvores retorcidas e o silêncio da zona rural inglesa. Após a morte súbita e natural da excêntrica e temida Lady Evelyn Blackmore, seus poucos herdeiros, todos afastados dela há anos, foram convocados pelo advogado da família para a leitura do testamento. Reuniram-se no salão principal. Clara, a sobrinha dedicada, que cuidava da tia à distância. Gregory, o ambicioso primo falido. Beatrice, a enteada rejeitada, amargurada. Arthur, o antiquário culto e sorrateiro. A mansão estava congelada no tempo, com móveis vitorianos, retratos com olhos que pareciam seguir os visitantes, e um estranho odor de alfazema e umidade pairando no ar. Mas era no quarto da falecida que repousava o objeto mais intrigante. Um antigo espelho veneziano, de moldura dourada, que Lady Evelyn chamava de meu confidente mais honesto. Na noite da leitura do testamento, o advogado revelou um detalhe curioso. Evelyn havia deixado uma cláusula extra, escrita à mão, exigindo que todos os herdeiros permanecessem na mansão por 3 noites antes da partilha oficial, sob pena de exclusão da herança. Na primeira noite, Clara afirmou ter visto alguém parado atrás dela, no espelho.
Um vulto alto com olhos vazios. Ao virar-se não havia ninguém. Os demais zombaram, mas naquela mesma madrugada, Gregory foi encontrado morto, com o pescoço torcido em uma posição grotesca, exatamente em frente ao espelho. O inspetor Douglas Finch, já aposentado, estava na região e foi chamado informalmente para acompanhar os eventos. Finch começou a entrevistar os presentes. Notou pequenas inconsistências. Beatrice mentia sobre onde estava na hora da morte. Arthur parecia mais interessado no espelho do que em qualquer parte da herança. Na segunda noite, a energia caiu. À luz de velas, Beatrice teve uma crise de pânico ao jurar que viu sua própria imagem sendo substituída pela de Evelyn, que sorria cruelmente. Finch inspecionou o espelho e encontrou inscrições antigas na moldura. Em latim, Speculum tenet veritatem. O espelho guarda a verdade. Na terceira noite, Arthur tentou furtar o espelho, revelando que era uma peça única de uma coleção esotérica medieval. Antes que escapasse, foi detido por Finch, que revelou o mistério. O espelho não mostrava fantasmas, mas refletia intenções ocultas, baseado em um truque óptico com um antigo vidro de prata alterado. Gregory havia sido morto por Arthur, que temia que a presença prolongada dos demais o levasse a ser desmascarado. A paranoia causada pelo espelho foi sua arma perfeita. Com o assassino preso e a verdade revelada, o espelho foi coberto com um pano preto. Mas enquanto os herdeiros deixavam a mansão, Clara jurou ter visto, uma última vez, Lady Evelyn acenando do outro lado do vidro. O relógio que parou às 9h16. A vila de Hartley. Ed raramente via movimento, além do trem das 7h42 e das senhoras do clube de jardinagem. Mas naquela manhã chuvosa de quinta-feira, uma multidão se formava diante da vitrine da relojoaria Whitmore. O corpo de George Whitmore, o relojoeiro da vila, foi encontrado caído entre os cacos de vidro. Não havia sinais de arrombamento. A porta estava trancada por dentro. E o mais estranho, todos os relógios da loja marcavam exatamente 9h16. A investigadora Eloise Grant, recém-transferida de Londres, foi chamada para liderar o inquérito. Eloise era metódica e observadora. Alguém queria que soubéssemos a hora exata. Murmurou diante dos relógios paralisados. Mas por quê? A autópsia revelou que George havia morrido de um choque elétrico, provocado por uma descarga estranhamente direcionada e intencional. Um fio desencapado passava por trás da grande parede de relógios. Tudo indicava que fora assassinado com precisão calculada. Durante as entrevistas, Eloise descobriu que George era um homem reservado, mas nos últimos meses andava inquieto, murmurando para si mesmo sobre consertar um erro do passado. Havia se correspondido com alguém usando cartas anônimas, queimadas em parte na lareira da loja. Investigando os arquivos da vila, Eloise encontrou um caso arquivado de 20 anos atrás. O assassinato de uma jovem chamada Clara Bennett, de 17 anos, morta em 9 de setembro de 2005 às 9h16 da manhã. O único suspeito havia sido libertado por falta de provas. Peter Langley, professor local, e antigo melhor amigo de George Whitmore. Peter, agora aposentado e vivendo recluso, se recusou a falar com a polícia. Mas uma visita de Eloise ao velho homem mudou tudo. Ele queria contar a verdade. Estava pronto para confessar, mas não deixaram. Quem não deixou? E perguntou Eloise. Peter olhou para o relógio de bolso em sua mesa, parado. 9h16. Quem parou o tempo naquela manhã, parou de novo agora. Na última página do diário de George, Eloise encontrou uma confissão incompleta, mencionando um nome. Elizabeth H. A busca a levou até Elizabeth Harper, agora diretora da escola onde Clara estudava. Eloise ligou os pontos. Elizabeth e George tinham sido amantes na juventude. E Clara era filha de George, embora ninguém soubesse. A revelação final veio em forma de uma carta, escondida dentro de um antigo relógio de parede. George descobrira que Elizabeth havia matado Clara por ciúmes ao descobrir que a garota era filha dele com outra mulher. Para proteger Elizabeth, George ficou em silêncio, até que não conseguiu mais carregar o fardo. Quando decidiu revelar tudo, Elizabeth agiu primeiro, desligou a energia do prédio, manipulou os fios da parede e programou os relógios para parar no minuto, exato em que havia matado Clara, 9h16. Elizabeth foi presa, e pela primeira vez em 20 anos, os ponteiros do tempo começaram a se mover de novo em Hartley Edge. O enigma da estátua rachada. A pequena cidade de Canterbury, conhecida por sua tranquilidade e jardins impecáveis, estava em festa. Na praça central, os moradores se reuniam para a inauguração da nova,
escultura em homenagem aos fundadores da cidade. Uma imponente figura de bronze erguida sobre um pedestal de pedra branca, criada pelo artista local Elliot Granger. O prefeito Douglas Whitmore, homem carismático e muito respeitado, subiu ao púlpito para discursar. Falava com entusiasmo sobre legado e memória eterna, quando de repente levou a mão ao peito e caiu morto aos pés da escultura. O choque paralisou a multidão. No caos que se seguiu, alguém notou uma rachadura no pedestal da estátua. O artista, Elliot, jurava que a estrutura fora inspecionada dias antes. Ao removerem a base danificada, os policiais encontraram 2 objetos escondidos dentro da estátua. Uma carta antiga escrita à mão, com data de 1871. Um relógio de bolso de ouro, com uma inscrição quase apagada: para meu filho com amor eterno, M. A carta falava de um crime cometido no passado. Um incêndio proposital que destruiu os arquivos originais de fundação da cidade e de uma disputa por terras, que nunca foi resolvida. Com a morte do prefeito e o achado misterioso, entra em cena a sutil e meticulosa senhorita Miranda Hale, bibliotecária aposentada e especialista em história local. Ela conhecia as famílias fundadoras, as intrigas veladas e os segredos jamais registrados em papel. Miranda analisou a caligrafia da carta e a comparou com documentos antigos. Concluiu que fora escrita por Margaret Blaine, uma das primeiras moradoras da cidade, acusada injustamente de roubo e posteriormente banida. Segundo a carta, a terra onde a praça havia sido construída não pertencia à prefeitura, mas sim à família Blaine. E o incêndio nos arquivos fora arquitetado para apagar essa verdade. A autópsia revelou que o prefeito não morreu de ataque cardíaco, mas por envenenamento. Uma dose letal de digitoxina, misturada ao vinho que ele tomara pouco antes do discurso. Todos os olhos se voltaram para Elliot Granger, o escultor. Ele servira o vinho ao prefeito como forma de agradecimento pela encomenda da obra. Mas Elliot jurava inocência, e foi Miranda quem o defendeu, lembrando que o vinho fora trazido selado da casa do prefeito. As suspeitas então recaíram sobre Annabel Whitmore, a sobrinha e herdeira do prefeito. Miranda descobriu que a jovem havia pesquisado os arquivos da família e encontrado pistas sobre a carta perdida. Se a verdade viesse à tona, os Whitmore perderiam a posse de metade da cidade. Annabel confessou. Disse que não suportava ver o nome da família ser manchado por um passado construído sobre mentiras. A praça foi fechada, a escultura removida, e os registros da verdadeira história de Canterbury foram restaurados, com o nome de Margaret Blaine finalmente incluído entre os fundadores. Miranda Hale voltou à sua casa modesta com vista para a colina, onde o sol parecia mais calmo. Ela sabia que a verdade, mesmo enterrada sob bronze e silêncio, sempre encontra uma rachadura para escapar.